Olá, companheiros da Congregação Espírita Francisco de Paula. Uma alegria podermos ter mais esse espaço de reflexão, de comentários a respeito desse Evangelho que tanto nos orienta, que tanto nos consola e guia. Hoje gostaríamos de propor uma reflexão sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da passagem, de uma das passagens de Jesus relativas a bem-aventurados os que são misericordiosos. Diz lá, que em Mateus encontramos as palavras bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Gostaríamos de dar uma paradinha aqui para que a gente faça uma, digamos, não é uma atualização das palavras em si, mas uma atualização, muitas vezes, da interpretação que ainda insistimos em fazer dessa troca entre eu faço para que Deus faça também por mim. O que, penso eu, essa passagem nos leva a refletir é muito mais profundo do que essa barganha do tipo, eu preciso perdoar porque Deus também vai me perdoar se eu fizer isso. Então, essa relação de que Deus espera me recompensar por algo que eu faça, assim como vai me punir se eu não o fizer. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a relação de Deus com o homem é desde os nossos tempos na caverna. E naquele momento nós tínhamos uma relação muito punitiva, muito amedrontada. Então a gente acreditava que o trovão, o raio, todas as forças destruidoras da natureza, elas aconteciam em punição a algo que tivéssemos feito de errado. E aí com isso a gente tem esse relacionamento de temor com Deus, e se não cumprirmos aquilo que está determinado, nós seremos punidos. Depois disso nós passamos a fazer oferendas. Então era bastante sanguinário até, aquela coisa de para aplacar a ira dos deuses, para satisfazer a Deus, nós fazíamos sacrifícios de animais e mesmo de seres humanos. Depois entramos numa fase das promessas. Olha, Deus, se eu conseguir essa graça, eu vou fazer isso assim, assim. É claro que isso são etapas do processo de crescimento filosófico, emocional e religioso dos homens, da gente enquanto humanidade. Mas é preciso que a gente tome muito cuidado para que a gente evolua com relação a isso, mas evolua sinceramente. Porque muitas vezes a gente muda a forma de fazer, mas o pensamento intrínseco continua lá. É aquele hábito de olhar para Deus como sendo alguém que vai me recompensar ou me punir. Será que realmente Deus, o Deus que a gente entende hoje como Pai amoroso e bom, espera que a gente perdoe alguém para que Ele nos perdoe? Quando no fundo, se a gente pensar bem, Deus nos perdoa? Não, porque Deus não precisa perdoar. Porque quem perdoa é quem se ofendeu em algum momento e aí precisa fazer todo um movimento de raciocinar sobre aquilo, de ver que não tem sentido guardar esse ressentimento e que isso está me fazendo mal a mim mesmo. E esse é todo um processo de aprendizado nosso. Deus não se magoa, então Deus não precisa perdoar. Ah, Deise, mas está escrito. Por que está escrito
né? Que se eu não perdoar, Deus também não me perdoará. Porque onde está escrita a lei de Deus? Está lá, né, no Livro dos Espíritos. A lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Então, quando nós não perdoamos, quando nós continuamos no conflito interior, nós não estamos cumprindo aquele papel para o qual fomos criados. Nós não estamos seguindo o fluxo divino da criação, da realização desse progresso espiritual. Deus, ao nos criar, tinha um plano muito bem delineado. O que nós já conseguimos entender desse plano é que ele nos criou simples e ignorantes, para que através do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio fôssemos fazendo escolhas e fôssemos com isso ampliando o nosso conhecimento intelectual e moral e seguindo rumo à perfeição relativa que ele sabe o que será. Nós é que estamos nesse processo de descoberta. Então, na hora em que eu não estou afinada com essa proposta, eu estou em conflito. Então, eu me sinto não realizando aquilo que me traria o próprio bem. E aí eu me sinto culpada. Sou eu que aí acho que essa culpa vem da falta de perdão de Deus. Mas Deus está lá esperando, nos dando todas as oportunidades para que a gente cresça e para que a gente vá em frente. Ele entende, ele não se magoa conosco porque ele entende que erramos por estarmos em processo de aprendizado, o que não significa que possamos ficar errando indefinidamente. Isso é muito a gente olhar com a nossa experiência com crianças, nesse mesmo mundo em que a gente vive. Quando uma criança faz alguma coisa de errado e a gente vê que nitidamente ela errou porque ainda não sabia fazer aquilo, a gente não se toma de raiva e precisa desenvolver todo o processo de perdão daquela criança. Nós muitas vezes precisaremos coibi-la de repetir aquele erro porque pode ter consequências para outras pessoas, mas não é como uma punição. Nós que somos adultos, ainda às vezes punimos muitas vezes por um erro que a criança está repetidamente fazendo. Mas, de novo, a nossa intenção não é a punição pela punição, é pelo esclarecimento e pelo estímulo a que ela haja corretamente. Mas hoje, pedagogicamente, nós já sabemos que mesmo dessas punições que antigamente achávamos muito naturais que fossem feitas com as crianças, têm um valor pedagógico bastante questionável. Então, se nós já estamos evoluindo em termos de pedagogia de criação infantil, Deus tem uma pedagogia já absolutamente perfeita com relação a seus filhos, né? Então, quando a gente diz que eu preciso perdoar para que Deus me perdoe, na verdade é porque eu preciso perdoar para que eu me sinta perdoado. Eu preciso perdoar para que eu esteja livre dessas amarras do rancor, do ressentimento, de todos esses sentimentos negativos que me impedem de sentir a grandeza divina. Porque na hora em que eu perdoo e na hora em que eu não estou de novo vivendo essa coisa pesada, eu tenho espaço mental, eu tenho abertura para estar conectada às forças positivas da vida. Inclusive, um pouco mais para frente, né, nesse capítulo, a gente tem um outro item que fala do sacrifício mais agradável a Deus, em que também em Mateus lemos: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então aqui, penso eu que não tem nem interpretação, é uma coisa muito direta aqui nos dizendo que não adianta
eu ter um formalismo religioso e achar que eu vou estar cumprindo o meu papel como bom religioso e que com isso eu estou agradando a Deus. O que eu preciso é sair desse contexto e primeiro viver essa religiosidade no dia a dia da minha vida, no contato e no relacionamento com o outro. Na hora em que eu quebro essa algema da religiosidade, da religião formal, eu deixo florescer em nós essa centelha divina que dizemos sempre que somos. Porque isso é verdadeira religiosidade, essa é a conexão com Deus. Porque, de fato, a religião ela tem que servir como oportunidade de fortalecimento dessa religiosidade. Mas essa religiosidade ela tem que ser tratada por si só, internamente. Porque senão estaremos replicando de uma forma moderna, né, ou atualizada, a mesma postura de antigamente. Então a gente fazia as oferendas para Deus lá atrás, para que a gente não sofresse a ira da natureza. Não adianta a gente hoje ir para, no nosso caso, né, centro espírita, mas isso se aplica a qualquer religioso. Não adianta a gente ir para o templo com aquela sagrada frequência e achar que com isso estamos cumprindo a nossa obrigação. E estamos tendo a certeza de que aí estamos protegidos por Deus e por sua misericórdia. Isso me parece, né, um pouco, depois de algum tempo, aquela coisa da promessa, em que eu sempre menciono isso porque eu acho, sempre achei isso muito engraçado, gente, assim, engraçado não no sentido de menosprezar a pessoa, mas assim, é como que para mim os dois pensamentos não combinam, que é a pessoa dizer assim, não, porque se eu alcançar Deus, me dá isso assim, assim, se eu conseguir isso assim, assim, eu vou passar um ano sem comer chocolate, ou qualquer coisa do tipo, né? E eu sempre achei isso muito curioso, primeiro porque por trás disso existe uma relação de barganha, é um toma lá, dá cá, como se Deus tivesse esse mesmo raciocínio nosso de que para eu fazer alguma coisa eu preciso levar alguma vantagem. Mas mesmo dentro dessa filosofia, é como se, quando a gente tem essa filosofia do toma lá, dá cá, eu estou dando alguma coisa, estou recebendo alguma coisa que me agrada. E aí o outro também, ele está fazendo um sacrifício, mas ele está recebendo algo que é para benefício dele. Quando eu faço uma barganha desse tipo com Deus, gente, o que Deus está levando nessa? Nem é o chocolate que eu estou dando para Deus. Eu estou deixando de eu ter o prazer de comer o chocolate para agradar a Deus. Não parece uma coisa muito pequena mesmo em relação à grandeza da imagem divina que já temos? O que Deus quer de nós e para nós? O nosso crescimento. Como falamos, Ele quer que a gente realize aquilo que Ele já tinha em mente ao nos criar. É igual a história da prece. Deus precisa que a gente faça prece. Deus tudo sabe, tudo conhece. Então Deus sabe quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, o que me convém, o que não me convém. Então, em tese, eu não precisaria nem comunicar a Deus todas essas coisas. Mas então por que a prece é tão importante? E é. Porque quem precisa da prece sou eu, não é Deus. Deus está lá, toda energia positiva, irradiando para todo o universo, independente da postura dos seus habitantes. É como um sol, né? O sol nasce, ele faz o papel dele, independente do que a gente ache dele, independente do que a gente queira fazer com as forças que ele provê. A questão é que, então, Deus está lá, mas eu é que preciso me conectar a toda essa grandeza. Então a prece é para mim, não é para Deus. Assim como o perdão ao outro é para mim,
não é para Deus. Então, quando eu me conecto a essa grandeza, eu me sinto tão envolvido, né, por essa atmosfera de amor, de fraternidade, de positividade, que eu me sinto perdoada em qualquer coisa que eu tenha feito, mas que eu estou aqui de coração aberto para refazer e para reaprender. É aí que eu me sinto perdoada. Então, quando a passagem diz que Deus perdoa, é no sentido de que aí o meu relacionamento com Deus, ele fica tão amoroso que eu não me sinto mais acusada por nada, por ninguém, porque na verdade era uma acusação feita por mim mesmo. Então, assim, a prece é aquela conexão que faz, digamos assim, as ondas de uma televisão, as ondas de rádio, as ondas de celular, o que quer que seja, a gente sabe que elas estão passando aqui, do meu lado. Eu não estou sabendo o que está passando atualmente na televisão, no rádio ou no celular, não sei se tem alguém ligando para mim. Por quê? Porque eu não estou conectada. Na hora em que eu aciono algum aparelho que me permita esse contato, ele acontece e aí eu aproveito daquilo que está aqui já. Então a coisa da prece, ela segue numa analogia. As forças divinas estão ao meu alcance. Agora, a prece é o meu aparelho de fazer com que eu mesma possa receber e me beneficiar daquilo que está ao meu redor. Então, quando a gente diz que o sacrifício mais agradável a Deus, ele ainda é uma linguagem muito forçada, entre aspas, porque presa a essa nossa ideia de que Deus espera que façamos sacrifício. Mas não é um sacrifício. O mais agradável a Deus é que a gente faça esse esforço de renovação, esse esforço de ter essa religiosidade, essa conectividade com o divino, independente da religião. Não é que a religião não tenha um papel importante na vida da gente, porque na religião a gente encontra companheiros de mesmo ideal, a gente se confraterniza, a gente tem oportunidades de grupos de estudos, de refletir, de ter a palavra de alguém que às vezes chama a nossa atenção para algum pensamento que a gente ainda não tinha cultivado dentro de nós. Então, assim, a religião tem o seu papel, mas Joana de Ângeles sempre chama a atenção de que é preciso que a gente encontre as formas de expressar a nossa religiosidade que vá além das fórmulas da religião formal. Porque muitas vezes a gente ouve, né? Ah, fulano é tão bom, ele nem tem religião. De fato, a religião em si, ela nem precisa acontecer para que haja religiosidade. Alguém pode ser muito mais caridoso, muito mais empático, muito mais atento ao próximo e muito mais, consequentemente, conectado a Deus do que aquele outro que tem várias tarefas dentro da sua religião, mas que não realiza dentro de si aquela renovação que a religiosidade propõe. Nós sabemos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em combater suas más inclinações. Não se reconhece o verdadeiro espírita pelo número de passes que ele dá ou toma, pelo número de reuniões mediúnicas que ele frequenta a cada mês. O passe, a reunião mediúnica, as palestras, isso tudo tem que ser usado por nós como adubo, como fermento para que cresça em nós essa semente que temos dessa conexão com Deus. Então, não cabe a gente, de novo, né, transformar a oferenda, transformar a promessa em rituais
Por mais que a gente diga que a gente não tem ritual, muitas vezes a gente, por atavismo, né, que é aquele condicionamento emocional que a gente repete um determinado comportamento, a gente transforma isso tudo numa forma moderna de um ritual. Então, todas as vezes, por exemplo, em que eu faço minha prece ao acordar e ao deitar. E aí, por isso eu sou religiosa, por isso eu estou dizendo que na doutrina espírita diz que é importante a minha conexão com o plano espiritual superior. Só que às vezes eu estou levantando e estou indo dormir, fazendo aquela prece que muitas vezes já até se tornou decorada. Não é necessariamente uma prece de outro alguém, uma prece que eu mesma fiz, eu mesma criei. Só que eu começo a repetir naquele mesmo ritmo, naquelas palavras, e com isso eu estou fazendo o quê? Um ritual. Mas eu estou orando. Eu estou de fato, é como se eu tivesse, né, na comparação que eu fiz, eu peguei um aparelho, agora é hora de pegar esse aparelho aqui. Aí eu pego o aparelho, eu sei que eu estou com ele na mão, mas eu não faço a devida ligação. Então, quando eu estou orando por ritual, eu estou deixando de fazer a verdadeira conexão. E aí, Deus está zangado comigo por causa disso? Esse é o problema? Não. O problema é só que eu estou deixando de me beneficiar destas vibrações que eu poderia receber. E como eu disse, isso vem de muito tempo, né? Então, com isso, a gente vai transformando as nossas percepções e adequando digamos, até pela lei do menor esforço, porque dá muito mais trabalho, gente, dá muito mais trabalho refletir sobre a vida, refletir sobre o meu papel no mundo, refletir sobre o que eu posso fazer de melhor, sobre como que eu, de fato, aceito o que eu sou e me transformo. Então, assim, isso dá muito mais trabalho. É mais simples eu achar que eu estou cumprindo, eu estou sendo uma boa religiosa se eu faço aquelas atividades que já estão determinadas. Então, o que nós precisamos criar a cada instante é oportunidade de reflexão de por que eu estou fazendo isso assim, assim? Como que eu estou fazendo isso assim, assim? E isso é só uma pontinha, né, desse capítulo que diz: bem-aventurados os que são misericordiosos. Por que os que são misericordiosos alcançarão misericórdia? É porque aí Deus vai recompensá-los se eles forem bonzinhos? Não. É porque, em sendo misericordiosos, eles estão se conectando a essas vibrações de misericórdia que existem. Então, se essas vibrações de misericórdia existem o tempo inteiro, porque são intrínsecas a Deus, o que eu preciso fazer é me conectar a elas. Então, quando eu sou misericordiosa, eu alcanço a misericórdia porque eu entrei na mesma vibração. Não é uma relação de toma lá, dá cá. Faz assim que você recebe desse jeito. Perdoa que você é perdoado. Faz caridade que vão fazer caridade para você. Nós acabamos por receber mais e tal porque estaremos todos conectados e, portanto, seremos receptores de todas essas vibrações que estão acontecendo. Que Jesus, então, nos abençoe os propósitos de sermos melhores.